Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do segundo ano do ensino médio diurno e noturno. Aqui é o professor Vitor. Estamos dando início à primeira semana do PET 6. Falta só mais um PET, depois um avaliativo e acabou. Vamos com toda a fé em cima desse trabalho. Essa semana 1, o assunto é equilíbrio nas transformações químicas. Você encontra isso na página 48 do material de vocês. Equilíbrio nas transformações químicas. Vamos ver alguns fatores. Aqui eu vou apresentar para você uma tabela de fatores que deslocam o equilíbrio de um sistema. O fator está aqui à esquerda e nós vamos mostrar. Primeiro deles, concentração. Vamos falar do aumento e da diminuição da concentração dos reagentes primeiro. Então observe o esquema aqui embaixo. Os reagentes PCl3 e Cl2. Essa setinha em vermelho para cima indica o aumento. Se aumentar um ou outro, essa quantidade maior vai provocar um deslocamento no sentido do produto, no caso, para a direita. Embaixo, a setinha para baixo, vermelha, indica que eu estou diminuindo um dos dois. Havendo falta deles, o produto vai repor aquilo que eu tirei. Ou, na verdade, não repõe tudo, repõe uma parte. Agora vamos pensar exatamente a mesma coisa, mas em vez dos reagentes do produto agora. O aumento da concentração ou a diminuição da concentração do produto. Então agora, essa setinha vermelha agora à direita aumenta o PCl5. Como ele está em quantidade maior, ele produz os outros dois. Então ele desequilibra no sentido contrário. Agora eu tirei PCl5. Ele está em falta, então o PCl3 e o Cl2 da esquerda vai produzi-lo. Porque ele estava em quantidade menor, então vai haver uma reposição daquilo que eu tirei. Outro fator importante é a pressão. Então vamos ver o aumento e a diminuição da pressão. Mas para isso você tem que agora prestar muita atenção que pressão só vale para o sistema gasoso. Quando a espécie não é gasosa, então você não pode analisar esse caso. Veja só, você vai balancear a equação e verificar, depois de balanceada, todas as espécies gasosas. Somei e deu 2. Do lado direito tem apenas 1. Então o volume dos reagentes é maior que o do produto. Imagine uma seringa. Primeiro você enche ela com ar, segura a ponta dela, tampa com o seu dedo e aperta. O aumento da pressão do êmbolo sobre o ar faz o volume do ar diminuir. Então ele vai deslocar no sentido do menor volume, o aumento da pressão. O contrário vai acontecer se você diminuir a pressão. Olha embaixo. Se você diminuir a pressão, é natural que o volume aumente. Então, ele vai deslocar no sentido, nesse caso, sentido da esquerda. Vai para um volume maior, já que a pressão é menor, o gás tem mais liberdade para expandir. Claro? Próximo fator importantíssimo é a temperatura. Para você analisar o aumento ou a diminuição da temperatura, você tem que saber se a reação que está sendo analisada ela é uma reação endotérmica ou exotérmica. Quando escreve-se calor à direita, significa que a energia está saindo, o sistema está perdendo energia. Então essa seta para a direita indica exotérmico e para a esquerda endotérmico. Por isso que a seta aqui, azul, está indicando que o equilíbrio vai deslocar no sentido dos reagentes, porque estamos aquecendo, aumento da temperatura. Então o aumento da temperatura vai deslocar no sentido endotérmico. Como está saindo é exotérmico, então desloca para a esquerda. No de baixo, o deslocamento vai ser para a direita, porque eu estou diminuindo a temperatura. Olha na esquerda aí.
A diminuição da temperatura desloca no sentido ESO. E a reação é no sentido ESO. Então, por isso que a seta está indo para a direita. Então, você tem que associar aumento da temperatura, desloca para o sentido endotérmico, e diminuição da temperatura, desloca no sentido exotérmico. Ao invés de aparecer mais calor do lado esquerdo do lado direito, pode aparecer o ΔH. Neste caso, o ΔH é menor que zero, o que indica exotérmico. Mas ele poderia aparecer em outro exercício, ΔH maior que zero. Então a reação para a direita seria endotérmica. Do mesmo modo que apareceu o calor do lado direito, indicando que ele está indo embora, se ele for escrito do lado esquerdo, significa que ele está chegando. Então ele está entrando no sistema quando é escrito do lado esquerdo. Agora vamos fazer alguns exercícios e a gente dilui as dúvidas que tiverem ainda sobre esse assunto. Vamos lá. Exercício 1. PUC de São Paulo. Berthollet, enquanto servia a expedição de Napoleão no Egito, observou que às margens dos lagos salgados havia, como resultado da evaporação da água da solução salina, a presença de carbonato de sódio no sedimento. Era perfeitamente conhecido o fato de que em laboratório ocorria o processo espontâneo. Carbonato de sódio com cloreto de cálcio reage formando carbonato de cálcio e cloreto de sódio, sal de cozinha. A explicação que surgiu para a ocorrência do processo inverso foi a de que a inversão era causada, então vamos lá, pela presença de catalisadores não conhecidos no lago. A gente não tem provas disso. Pode até ser, mas a gente não tem prova disso. Então, por variação da pressão barométrica nessa região. Também não foi dito nada sobre isso aqui. Não tem como concluir isso. Pela pequena solubilidade do cloreto de cálcio em água. Bom, também o texto não mostra isso e não parece ser um assunto suficientemente lógico para isso. Pelo grande excesso de NaCl no lago salgado. Aí sim, como o texto falou lago salgado, e nós sabemos que se eu tiver uma grande quantidade deste sal, o equilíbrio será deslocado no sentido da esquerda, sentido dos reagentes, aumentando a concentração de carbonato de sódio, que é o produto que foi citado aqui, ó. Então, a reação aqui é inversa, que ele está querendo mostrar o processo inverso. Então, essa explicação ela é totalmente aceitável. Resposta letra D. Pelas diminuições drásticas de temperatura durante a noite. Também não foi contado nada sobre isso. Próxima questão. Vamos ver agora a questão 2. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A reação de fotossíntese é 6CO2 gasoso mais 6H2O líquido, formando glicose C6H12O6 no estado sólido e liberando 6O2 gasoso. Reação endotérmica, ou seja, absorve 2.802 kJ por mol de glicose formada. Assumindo que a reação está no equilíbrio e que a célula vegetal é um sistema isolado, o que é correto afirmar? Letra A. Quando a pressão parcial do O2
é aumentada, o equilíbrio se desloca na direção da formação dos produtos. Então vamos lá, O2 está no produto. Aumentar a pressão parcial significa aumentar a quantidade desse gás dentro do sistema fechado. Então, se aumentarmos essa quantidade, o equilíbrio desloca no sentido dos reagentes. Então, falso. Letra B. Quando se aumenta a temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido da formação dos produtos. Aí agora eu vou olhar para cá. Ó. Como é endotérmico, para o lado de cá é endo. Ou seja, esse sentido citado é endotérmico. E esses aqui são os produtos. Então, quando se aumenta a temperatura, esse sentido é favorecido. Então, o item B é verdadeiro. Vou apagar aqui. Letra C. Quando se remove um pouco de glicose, o equilíbrio se desloca no sentido da formação do reagente. Então agora vamos olhar para a glicose. Remover ou colocar a setinha para baixo. Estou tirando. Como ela agora está em falta, haverá uma reposição dela. Sentido dos produtos. Então isso aqui está errado. Letra D. Vou apagar isso aqui. Letra D. Quando a pressão atmosférica aumenta, o equilíbrio desloca-se no sentido da formação dos produtos. Então, para isso agora eu vou olhar as espécies gasosas no todo. Então aqui eu tenho gasoso 6, líquido não conta, sólido não conta, gasoso 6. Como o número de mols de reagentes gasosos é igual ao número de mols produtos gasosos, o aumento de pressão não vai favorecer nenhum lado nem o outro, porque ele tem que deslocar para o menor volume. E aqui tem 6 volumes e aqui tem 6 volumes. Então, não haverá nem deslocamento para o reagente nem para o produto. Está errada a letra D. Letra E. Vou apagar isso aqui que eu coloquei. Letra E. A adição de água desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. A água se encontra aqui. Se eu aumentar a quantidade de água, o equilíbrio desloca no sentido de consumir a água adicionada, ou parte desta água adicionada. Então vai para o produto. Lá de cá é produto, então está errado também. A resposta é a letra B, como nós confirmamos. Ótimo. Questão 3. Universidade Católica, Distrito Federal. Os óculos fotocromáticos possuem lentes que contêm cristais de cloreto de prata, HCl, incorporados diretamente ao vidro. Quando a radiação ultravioleta do Sol atinge os cristais de HCl, as lentes escurecem e, em ambientes escuros, elas clareiam de acordo com a reação. Vamos observar essa reação. Este aqui é o cloreto de prata. Quando ele se apresenta, quando ele está presente, o vidro está transparente. Quando a energia luminosa colide sobre esse material, o Ag separa do cloro e o Ag ele é escuro, dando um escurecimento no vidro. Então isso acontece dentro da estrutura do vidro. De acordo com o texto e seus conhecimentos, a assinale é incorreta. A. O aumento da incidência de luz desloca o equilíbrio para a direita, fazendo a lente escurecer. É exatamente isso que acabamos de falar. A luz incide, a ligação AgCl se rompe e o Ag sozinho escurece a lente. Letra A está correta. Como estamos procurando a incorreta, não vamos marcar a letra A, porque a letra A está correta. Letra B.
Os átomos de prata se recombinam com os átomos de cloro para formar GCl. Absorvendo a luz? Não. Se a luz está entrando para separá-los, ela vai sair para eles se juntarem. Então a nossa resposta errada é a letra B. Deixa eu limpar isso aqui em cima. Letra C. Os óculos fotocromáticos representam um exemplo do princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier é esse princípio que a gente está estudando em toda essa matéria. Quem estudou isso com detalhe foi o tal de Le Chatelier. Os fatores que alteram o equilíbrio de uma reação química. Então, está certa a letra C. Letra D. Em ambientes escuros, ou seja, na ausência de luz, né, a maior produção de cloreto de prata, clareando as lentes. Exatamente, se não tem luz, as espécies separadas se juntam, formando a espécie unida, a GCl, liberando essa luz. E a lente clareia. Então a letra D está correta. Letra E. O aumento da concentração de prata, Ag, desloca o equilíbrio na produção de cloreto de prata. Se aumentarmos a quantidade de prata, essa seta para cima indica aumento dessa quantidade, o equilíbrio desloca no sentido contrário, formando a GCl. Então a letra E é verdadeira. Então realmente a letra B é a resposta errada desta questão. Questão 4, Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Uma das principais fontes de fertilizantes é a amônia, obtida pelo processo Haber, através da reação. Nitrogênio gasoso, reagindo com hidrogênio gasoso na proporção de 1:3, formando amônia, 2 mols de amônia. A reação ela ocorre de forma exotérmica, liberando calor. Libera-se 26,2 quilocalorias para cada 2 mols de amônia produzido. Fiz a referência em cima da amônia porque ela é a substância em análise aqui. Considerando que a reação esteja em equilíbrio, para aumentar a concentração da amônia, deve-se, vou apagar aqui em cima, letra A, aumentar a temperatura do sistema. Para a gente saber isso, a gente olha para cá. Ó. Como ela é exotérmica, então esse sentido aqui é exotérmico. Então, temperatura menor favorece esse lado. O sentido contrário é endotérmico, que é favorecido pelo aumento de temperatura. Como foi dito, aumentar a temperatura do sistema, o sistema vai para o lado esquerdo. Então a letra A está errada. Letra B. Aumentar a pressão do sistema. Deixa eu apagar isso aqui. Para saber a pressão, a gente tem que olhar os números que estão aqui na frente da equação balanceada. 1, 3, 2. Espécie gasosa, gasosa, gasosa. Soma 1 mais 3, 4 volumes. E aqui 2 volumes. O aumento da pressão desloca para o menor volume. E o lado 2 volumes é o volume menor. Esse volume de cá é 4. Então a letra B está correta. Achamos a resposta. Letra C. Reduzir a pressão. Como ela vai diretamente contra a letra D, então não precisa discutir, né? Deixa eu apagar essas coisas que eu coloquei aqui. Deixa assim. Então a letra C
Nós já vimos que está errada. Reduzir ao contrário de aumentar, então não precisa fazer nada. Letra D, retirar N2. Se eu retirar N2, o lado reagente fica em quantidade menor e o produto vai tentar repor uma parte daquilo que eu tirar. Se eu tirar 10, ele repõe um 6, 7 para estabelecer um novo equilíbrio. Então, está errada a letra D também. Letra E. Manter a pressão do sistema constante. Se não houver alteração da pressão, não há mudança. Neste caso, não haverá variação nenhuma. Então, também não tem sentido a letra E. Então, a nossa resposta realmente é a letra B. Última questão, questão 5. A ozonosfera, camada gasosa composta principalmente de gás ozônio, isso não é verdade. A ozonosfera não é principalmente ozônio. Lá se encontra uma quantidade maior de ozônio comparando com outras camadas. Mas lá não é principalmente ozônio. Lá é principalmente nitrogênio e oxigênio, igual tem na superfície da Terra. Só que lá a quantidade de ozônio é maior do que outras camadas. Por isso a gente chama de ozonosfera. Filtra boa parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. A reação que descreve a formação do ozônio está abaixo. Aqui é o oxigênio, 3 mols de oxigênio, em equilíbrio, forma 2 mols de ozônio. E essa reação ela é endotérmica, porque o ΔH dela é maior que zero. Então vamos escrever aqui. É uma reação que ocorre absorvendo energia, e é exatamente a energia que vem do Sol. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. Cuidado, hein? A reação para a formação do gás oxigênio é isotérmica. Gás oxigênio, o oxigênio está do lado de cá. Ó. Verdadeira, letra A. Se nesse sentido ela é endo, no sentido inverso ela é exo. Letra B. O aumento da temperatura favorece a formação do gás ozônio. Acabamos de ver que ela é endotérmica para a direita. Então o aumento da temperatura favorece a formação do gás ozônio. Verdadeiro, sim. Estamos procurando a incorreta. A diminuição da temperatura favorece a formação do gás ozônio. Opa, contradição. Se o ozônio está do lado direito, a diminuição da temperatura só se ela fosse exo e ela é endo. Então a nossa resposta errada é a letra C. Letra D. Em um sistema fechado, o aumento do volume favorece o gás oxigênio. Vou apagar isso aqui para explicar esse detalhe para vocês. Aqui tem 3 e aqui tem 2 mols. Você pode pensar que 3 mols ocupa 3 volumes. E 2 mols ocupa 2 volumes. Então imagine um recipiente. Se você tiver um recipiente que pode variar de 2 para 3 volumes, qual gás vai se sentir mais à vontade? O de 3 volumes. Então, se eu aumentar o volume do recipiente, o gás que ocupa mais volume vai tentar ficar presente. Então, é o oxigênio nesse caso, o que é verdadeiro. E a letra D, em um sistema fechado, o aumento do volume favorece a formação do gás oxigênio. Ué, é a mesma coisa. Acho que queriam pensar outra coisa e colocaram isso aí. Então, maravilha. Terminamos mais uma aulinha, estamos acabando esse material. Rápido, a gente vai terminar esse conteúdo desse ano e quero aprovar todo mundo, pelo amor de Deus. Então, eu agradeço pela presença de todos vocês. Releiam o conteúdo, verifique se vocês acertaram as questões, porque isso aqui, lembrando, é uma correção, não é para você ficar copiando, é para você corrigir o seu material para ver se você acertou tudo. Então, eu agradeço a presença de todos. Um abraço para todo mundo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Valeu.
Tchau. Espero vocês na próxima aula, aula 2.